Ao longo deste mandato, tal como nos anteriores, a CDU foi a força política que, de uma forma incontornável, mais propostas apresentou para a melhoria da cidade e para o bem-estar da sua população, que com combatividade e sem qualquer esmorecimento fez frente às medidas mais negativas da coligação PSD-CDS, que governa a Câmara, bem como às do PS, que governa o país com idêntica insensibilidade e arrogância. Que esteve sempre ao lado das populações, dando voz às suas justas e prementes reivindicações, que honrou os seus compromissos eleitorais e fez jus à essência do poder local democrático, que requer autarcas sempre à beira das pessoas, ouvindo as suas opiniões e utilizando-as para formular propostas e projetos de cidade. Efetivamente, ao longo deste mandato, nas 87 visitas que fizemos às 15 freguesias do Porto, contactamos com centenas de munícipes, entrando muitas vezes nas suas casas, e só eu sei como é bom o cheirinho a assados que ao domingo de manhã se fazem na boa tradição do Porto, verificando in loco os seus problemas e aspirações, partilhando as suas tristezas e alegrias e dando voz àqueles que normalmente a não têm. Recebemos, num exemplo que não tem qualquer paralelismo, mais de 1.600 munícipes no gabinete da CDU, e como é bom para mim ver tantos deles que estão hoje aqui presentes, procurando ajudar a resolver os problemas expostos. Durante este período, apresentámos cerca de uma centena de propostas escritas que foram votadas pela Câmara e que, abrangendo temas muito distintos, demonstraram o nosso conhecimento da realidade, bem como a capacidade de apresentarmos propostas concretas para a transformarmos. A prova evidente da sua correção e justeza é também demonstrada pelo facto de a maior parte delas ter sido aprovada por unanimidade, o que não obsta a que muitas delas, depois de terem sido aprovadas, tenham sido vítimas do veto de gaveta da maioria. Tomamos posição fundamentada sobre os diversos aspectos da cidade, do ambiente à cultura, da habitação ao urbanismo, das finanças municipais ao comércio, da reabilitação urbana à animação noturna, da intervenção social à educação, do desporto à orgânica municipal, do trânsito à energia, da via pública ao associativismo, dos transportes às condições de trabalho dos funcionários municipais. Também os diversos setores da população e os trabalhadores municipais que durante o mandato desenvolveram processos de luta, sabem que contaram sempre com o nosso ativo apoio. Os movimentos de protesto contra a descaracterização e privatização do Rivoli e do Bolhão, contra a reestruturação economicista das carreiras de transportes públicos, contra os aumentos brutais e ilegais das rendas municipais, contra as arbitrariedades que a Sociedade de Reabilitação Urbana procura impor a moradores, comerciantes e pequenos senhorios. Os movimentos dos moradores realojados pela Segurança Social durante longos meses em pensões, dos pais e dos alunos contra o encerramento das escolas, dos comerciantes afetados por obras mal planeadas, dos moradores dos bairros municipais contra a demolição das suas habitações, dos moradores que vivem em barracos, como as famílias de Bacelo, pelo seu realojamento condigno. Os movimentos dos trabalhadores municipais em defesa dos seus direitos, prémio noturno, subsídio de turno, contra o encerramento da cantina do Espaço Conselho e contra a privatização dos seus serviços, limpeza urbana, jardinagem dos espaços envolventes dos bairros municipais, todos eles, durante este mandato, tiveram o nosso apoio e a nossa presença na primeira linha da luta. Podemos assim também dizer que a CDU é força política que, nas alturas difíceis, está com aqueles que ousam lutar em defesa dos seus direitos e que é o seu projeto que corporiza as justas aspirações que ao longo deste mandato tiveram expressão nas diversas lutas populares. Camaradas e amigos, este mandato não foi, em termos globais, positivo para a cidade do Porto. Rui Rio e a coligação PSD-CDS demonstraram não estar à altura das necessidades e aspirações do Porto, nem da sua população. Estes 4 anos mostraram também os malefícios da maioria absoluta alcançada pela direita, porque Rui Rio não se modificou neste mandato. O que se modificou foi a correlação de forças, permitindo-lhe concretizar agora um conjunto de medidas negativas para a cidade
que no mandato anterior não conseguiu levar a cabo porque a CDU o impediu. O que ajuda a demonstrar o importante papel que desempenhamos no mandato anterior, apesar dos ataques dos nossos adversários, que incapazes de verem os seus próprios erros e incapacidades, procuram fazer crer que a maioria absoluta da direita se deveu à força política que mais coerentemente a combateu. Se procurássemos, numa frase, definir este mandato, diríamos que o mesmo foi um fiasco em termos de afirmação da cidade e em termos da melhoria da qualidade de vida da sua população. Em primeiro lugar, porque Rui Rio, alcançada a maioria absoluta, tudo fez para impor a sua posição, surdo às propostas construtivas das outras forças políticas e instituições da cidade. O CDS diminuiu drasticamente a capacidade de angariação da receita municipal, apresentando os menores níveis de investimento dos últimos 4 mandatos e aumentando as despesas de funcionamento da estrutura municipal, que é hoje de mais de 2/3 da despesa da Câmara e, se associada às empresas municipais, atingirá os 80% do total dessa despesa. A melhoria da situação financeira do município não se deve, em termos absolutos, a uma melhor gestão, mas sim a uma diminuição do investimento do género contas arrumadinhas, mas cidade parada. Cidade que assim perde a sua vocação de centro de uma área metropolitana e cabeça de uma região, despovoando-se, degradando-se, perdendo o emprego, morrendo economicamente e não sabendo aproveitar as características únicas de que dispõe. Em terceiro lugar, porque encetou uma política de privatização de serviços e de equipamentos municipais que, longe de se transformarem em decisões meritórias do ponto de vista económico e do desenvolvimento da cidade, demonstraram a sua incapacidade de propor utilizações para importantes instrumentos de apoio à execução de políticas municipais, alguns até adquiridos por presidentes de Câmara do PSD, como foram os casos do Mercado Ferreira Borges, adquirido no tempo de Paulo Valada, e do Rivoli no tempo de Fernando Cabral, bem como a sua aversão à transparência, deixando-se enredar em teias de caráter duvidoso, como foram os casos do Rivoli, do Bolhão e da concessão dos serviços de limpeza urbana. Em quarto lugar, porque não obstante a meritória e há muito defendida pela CDU reabilitação dos bairros municipais, a verdade é que a mesma não foi acompanhada pelo necessário trabalho social, nem pela reabilitação dos espaços interiores das habitações ou dos espaços exteriores dos bairros. Simultaneamente, tomaram-se medidas que demonstram profundo desprezo pelas pessoas mais desfavorecidas, como comprovam os processos de demolição e de expulsão dos moradores dos bairros do Leal e de São Vicente de Paulo, e o propósito anunciado da expulsão dos moradores do bairro do Aleixo, o aumento brutal das rendas municipais e o facto de o Porto ser atualmente um dos 2 únicos municípios do país que ainda não tem uma rede social ativa. Em quinto lugar, porque efetivamente não teve o dinamismo necessário para promover o investimento que o desenvolvimento do Porto exige. O projeto do Parque Oriental não avançou. A requalificação da Frente Ribeirinha ficou-se pelo concurso de ideias. As mais extensas artérias da cidade, Boa Vista e Fernando Magalhães, agonizam. A reabilitação do centro é um verdadeiro flop, sendo hoje insufismável a paralisação da própria SRU. Não está pronta nenhuma das 24 unidades operativas de planeamento e gestão previstas no PDM. Mantém-se a indefinição da requalificação urbanística da zona industrial. A zona oriental continua abandonada. A VCI continua a ser uma ferida por cicatrizar. O polo universitário da Asprela mantém-se um caos diurno e um deserto noturno. Em sexto lugar, porque apesar do esforço na criação de uma imagem de rigor e de seriedade, a verdade é que se sucedem os factos que demonstram que essa imagem não é verdadeira, havendo uma política de 2 pesos e 2 medidas, com prepotência para os funcionários municipais e benevolência para os amigos, de corte nas regalias remuneratórias dos trabalhadores e de salários principescos para os apaniguados políticos, de austeridade no apoio a umas coletividades e iniciativas, em simultâneo com as mãos largas com que se tratam outras coletividades e outras iniciativas. Em sétimo lugar, porque o Presidente da Câmara, objetivamente, está mais preocupado com a sua imagem a nível nacional do que com o interesse do Porto e da sua região. E sabe-se que num país em que o Governo se caracteriza por ser doentiamente centralista e macrocéfalo, o pior que pode acontecer ao Porto e à região que encabeça é ter os seus representantes a ambicionar um lugar na administração central, utilizando o cargo para que foram eleitos como palco para a exibição de putativas virtudes